Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto da semana, a declaração de Luiz Barsi, o maior CPF da Bolsa Brasileira, dizendo que recebeu R$ 1 milhão de dividendos por dia em 2021. Tá? Então eu vou te mostrar aqui como isso é possível. Eu fiz uma planilha, vou te mostrar uma simulação para que você também possa chegar lá. Então já comenta aqui para mim se você gosta dessa estratégia de dividendo, essa estratégia de carteira previdenciária, porque no próximo domingo eu vou sortear um exemplar desse livro aqui, ó. Faça Fortuna com Ações. Se você não sabe, esse livro foi escrito por Décio Bazin, tá? Ele é contemporâneo aí do Luiz Barsi, eles têm, né, uma grande afinidade, né, até nas suas estratégias. Então eu vou sortear esse livro para você que deixar um comentário nesse vídeo e também deixar seu like. Sem like não concorre o livro, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu nessa semana. Essa semana a bolsa saiu lá de 100 mil pontos e foi para 96.500 pontos, uma queda significativa de 3,7% no Ibovespa e também no SP500. Né? SP500 saiu ali de mais ou menos 3.900 pontos, foi para 3.800 alguma coisa, né? Mas como vocês podem ver, o mercado ele foi bem volátil essa semana. Ele caiu lá até 3.700 e algumas coisas e voltou. Né? Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. As expectativas do mercado se alteram rapidamente. A gente não pode ficar investindo em volta de expectativa. E aí muita gente está me perguntando, né, no direct lá do Instagram, caso você não me siga ainda, é @scosrafael, o que aconteceu essa semana para a gente ver a Bolsa Brasileira cair mais de 3%. Né? E basicamente o principal motivo foi a queda das commodities. Dá uma olhada. Como você pode ver na sua tela, né, esse aqui é o gráfico do ETF de Commodities GSG da Bolsa Americana, né, e veja que ao longo dessa semana ele caiu mais de 4%. Lembrando que esse ETF é uma cesta de commodities, né, e aqui dentro tem gás natural, tem petróleo, tem as commodities agrícolas, tem minério de ferro. E aí você pode estar perguntando assim, Rafael, por que então que as commodities estão caindo? Por conta dessas manchetes que estão na sua tela, né? A má notícia da economia chinesa para o Brasil, a economia da China despenca, ameaça a economia global. Basicamente, os dados que estão vindo da China mostram que a economia chinesa, grande consumidora de commodities, né, principalmente as commodities brasileiras, né, minério de ferro, não está no seu melhor momento. Né? Então isso reflete nos preços das commodities no Brasil e também em todo o mundo. E, além disso, existe o problema da inflação nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessas notícias que saíram essa semana. A inflação nos Estados Unidos acelerou, né? Chegou a 9,1%, então é a maior inflação americana nos últimos 41 anos, tá? E grande parte disso é por conta de gasolina e alimentos, né? Então tudo isso vem por conta dos eventos aí que estão ocorrendo nos últimos meses, né? Principalmente entre Rússia e Ucrânia, que jogaram os preços dessas commodities, né? Que é o petróleo e também de algumas commodities agrícolas lá para cima, né? E aí com a inflação nesses patamares é cada vez mais provável que o Fed, né, que é o Banco Central americano, suba os juros além do esperado e isso acaba trazendo ainda mais instabilidade para as ações no mundo inteiro. E aí você pode estar pensando assim, nossa Rafael, será que eu não devia ir nesse momento para renda fixa, né? Nesse momento que a bolsa está caindo e talvez, né, com essa instabilidade, ainda tem a questão política esse ano, será que não seria melhor colocar meu dinheiro ali na poupança, na renda fixa nesse momento? E a resposta é não, tá? Nesse momento a gente tem uma grande oportunidade na Bolsa de Valores, eu venho falando isso nos últimos Costa News, né, nos últimos domingos, e neste momento tem muito mais gente falando nisso e a melhor pessoa para a gente ouvir é Luiz Barsi, né, um dos maiores investidores brasileiros, e dá uma olhada no que ele disse essa semana. Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$ 1.015.000. Ai, meu Deus! Caiu meu lápis. 1 Caramba, milhão por cara. dia. Fez a conta? 1 Não, milhão 1 milhão por e dia. 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Por dia. E é isso mesmo que você ouviu o Barsi falar, tá? Ele recebeu em média R$ 1 milhão de dividendo por dia. E aí você pode pensar assim, como isso é possível? Né? Então, para te mostrar que sim é possível, é alcançável para você e para qualquer pessoa, resolvi fazer uma planilha e eu vou te mostrar ela agora.
Bom, pessoal, então eu fiz essa planilha aqui para explicar para vocês como é possível o Barsi chegar a R$ 1 milhão de dividendos diários, tá? Então é uma planilha simples, só para vocês terem ideia do juros composto, né? Essa é a parte mais importante que vocês precisam entender. Então, ó, na primeira coluna aqui a gente tem o ano, né? Imagina que você está começando agora os seus investimentos, você vai investir R$ 36 mil por ano, né? Ou seja, isso aí dá R$ 3 mil por mês. Tá? Ao longo desse período você vai ter uma rentabilidade média de 15% ao ano e aqui é o patrimônio que você tem ao final do primeiro ano. Né? Então vamos supor que no primeiro ano você começou com R$ 36 mil, teve um rendimento de 15% e aí você chegou ao final do ano com R$ 41.400. E aí, qual que é a renda passiva esperada anualmente? Né? Eu estabeleci aqui um yield de 8%, que para uma carteira previdenciária, né, que é como o Barsi aborda os seus investimentos, é algo muito, muito plausível. Tá? Então aqui a gente só pega 8% do patrimônio no final do ano, dá 3.312 nesse caso, e aí a gente pega dividendos diários. Então a gente pega esse valor e divide por 365. Né? Não é isso que a gente quer? Saber quais são os dividendos diários? Então beleza. Nesse primeiro ano, os dividendos diários seriam de R$ 9,07. E a gente começa a progredir. O segundo ano vai aportar o mesmo valor, R$ 36 mil, vai ter o mesmo rendimento e o patrimônio final do ano vai chegar a R$ 89.010. E aí a renda passiva chega em R$ 7.120 no segundo ano, o que dá R$ 19,51 por dia. E assim vai indo. Tá? No terceiro ano, R$ 31, R$ 45, R$ 61, R$ 70. Então, o primeiro ponto importante, você passa de R$ 100 por dia em média de dividendo no ano 7, né? Lembrando que tudo isso é uma simulação, né? Não quer dizer que isso vai acontecer exatamente, mas é algo muito plausível de acontecer e você vai ver o porquê que o Barsi recebe R$ 1 milhão por dia. E assim você vai indo. Ó. Então, para você chegar a R$ 100 demora 7 anos. Veja que entre 100 e R$ 200 já cai de 7 para 4 anos. E assim vai indo. Ó. E aí você vai para 200, 300, 500, 600, 900 e chegamos em 1.000. Então veja que para você chegar em R$ 1.000 de dividendos diários, aqui já se vão 21 anos, né? Então aqui é porque a maioria das pessoas não chega lá. É difícil você ter resiliência, disciplina, para você fazer a mesma coisa durante 21 anos. Né? Então veja que aqui aos 21 anos, né, com 21 anos de estratégia feita, você já está aqui com um patrimônio de quase R$ 5 milhões e quase R$ 5 milhões te rende R$ 1.000 por dia. Então a gente continua, né? Então veja que depois aqui de 26 anos já está rendendo R$ 2.000, né? E aí você passa de R$ 10.000 por dia com 37 anos, tá? Então veja que aqui o seu patrimônio já está em R$ 48 milhões e aí a partir disso você já está recebendo R$ 10.000 por dia. Pô, Rafael, mas 37 anos é muito tempo. É por isso que todos os grandes investidores têm o cabelo branco, né? Veja o Barsi, né? Não sei a idade do Barsi, mas com certeza ele deve estar aí com uns 80 anos, mais ou menos. E é por isso que hoje ele já está gozando de dividendos diários tão grandes, né? Porque ele faz a mesma coisa e reinveste ao longo de muito tempo. Então veja aqui, demorou 37 anos para passar de R$ 10.000, mas para passar de R$ 20.000, depois só demorou mais 5 aninhos, tá? Então esse é o efeito exponencial, né? Então depois passa de 20, passa de 30, 40, 50 e com 54 anos de estratégia, você já tem aqui R$ 520 milhões investidos, que são R$ 114 mil por dia de dividendo, tá? Então veja que aqui as coisas já começam a ficar bem mais interessantes. E de 114 mil por dia para você chegar em R$ 1 milhão, que aqui é a última linha, você vai levar 70 anos. 70 anos de estratégia para que você alcance aqui quase 5 bilhões de reais de patrimônio e esses 5 bilhões de reais te rendam R$ 1 milhão por dia de dividendos, né? E veja que essas contas que eu fiz são muito, muito coerentes. Por quê? Porque o Barsi hoje estima-se, né, ninguém sabe exatamente, mas estima-se que ele tenha 4 bilhões de reais investidos na Bolsa de Valores. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre esses números, né? Como algo começa tão pequeno, R$ 9 por dia, e depois de 70 anos vira R$ 1 milhão por dia, e o pessoal fala, mas eu não tenho 70 anos, né? Tudo bem, não tem problema, mas veja que com 30 anos, que é o valor que a maioria das pessoas já se aposenta, né? Trabalha 30 anos e chega lá, você já está recebendo quase R$ 4 mil em dividendos diários, tá? Então, ou seja, já é uma renda passiva anual de mais de R$ 1 milhão.
Tá? Então, Rafael, não tenho 70 anos, não tem problema, mas você tem 20, pô, você já chega mais ou menos aqui, cara, aqui ó, quase R$1.000 por dia. Agora, se você aí é novo de tudo, tá vendo esse vídeo aí com 20 anos, cara, pô, você tem aí no mínimo 50 anos pela frente, cara, já dá pra pensar aqui em 50, 60 mil reais de dividendo diário, tá? Então não tem desculpa para não investir, não tem desculpa para não colocar essa estratégia para funcionar na sua vida. Então, eu queria te perguntar uma coisa agora. Você gostaria de aprender a investir em bons ativos, ativos geradores de renda, para que você também possa um dia viver de renda? Então, se inscreve aqui no canal, que esse é o nosso assunto, tá? Ativa a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas, sendo que todo domingo às 18 horas sobe o Costa News, que é esse vídeo aqui, um apanhado do que aconteceu na semana, para que você saiba exatamente o que está acontecendo. E comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo, se você já investe em dividendos, se você acha que o Luiz Barsi é um grande investidor, porque tem gente que não acha o Luiz Barsi um grande investidor, eu acho, né? A resiliência, a disciplina dele ao longo de muitas décadas, né, fazem aí com que seja uma inspiração para todos os investidores brasileiros, mas diz aqui nos comentários o que você achou, porque todos os comentários desse vídeo estarão concorrendo a um exemplar desse livro, né, Faça Fortuna com Ações, de Décio Bazin, contemporâneo do Luiz Barsi, né? Tem muitos ensinamentos do Luiz Barsi nesse livro, tá? E não esquece de deixar seu like, só concorre o livro quem deixar seu like, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!